Fala com vocês é a professora Fernanda Santiago e eu serei a responsável por ministrar para vocês a última prática da disciplina de Laboratório de Química Analítica Aplicada, da CAN 119. Então, finalmente, a gente chega no final desse curso e essa prática ela está relacionada com a aplicação dos métodos instrumentais da analítica dentro dessa disciplina, Então, até o momento, os professores Frederico Garcia e Sidney Xavier ministraram para vocês diferentes práticas correlacionadas com métodos gravimétricos e volumétricos, E essa prática ela é diferenciada. Bom, vocês estão vendo aqui o roteiro dessa prática, que está disponível lá no PVA-NET Moodle. Então, se você chegou até esse vídeo, com certeza você vai encontrar também esse roteiro. Então, tem uma introdução falando a historinha da prática, que vocês devem ler, o que foi necessário para executar a prática e como foi feito o procedimento. Eu vou explicar tudo para vocês, Eu fui lá para o laboratório e eu fiz esses passos aqui, Então, a gente vai fazer a análise de uma solução de permanganato, tá? E para isso a gente vai utilizar um equipamento, que é o espectrofotômetro de UV-Vis. E para a obtenção do resultado analítico, eu vou precisar fazer uma calibração. Eu vou explicar o que é isso, tá? Então, a prática ela vai trabalhar justamente esses conceitos, como que é feita a determinação, como que funciona o equipamento, o que é calibração. E para tornar mais divertida a prática, além do equipamento, eu vou utilizar também um aplicativo de celular, tá? A história do aplicativo está aqui no finalzinho da prática contada. Bom, então vocês vão pegar esse roteiro, vocês vão ter que completar essa tabela aqui, depois trabalhar os resultados que eu vou fornecer numa planilha do Excel, vai estar tudo explicadinho direito. Mas antes, de vocês chegarem a esse nível aqui de inclusive responder essas questões, eu acho necessário que a gente faça uma revisão e até mesmo introdução de alguns conceitos que vocês possivelmente ainda não conhecem, tá? Então, como eu disse, até o momento a gente trabalhou dentro dessa disciplina com os métodos clássicos, vocês viram um vídeo de um método gravimétrico e depois vários métodos volumétricos inerentes aos diferentes equilíbrios que a gente estudou nessa disciplina. E agora a gente vai trabalhar um método instrumental relacionado à espectrometria de absorção molecular na região do UV-Vis. Tá? Então, preciso conversar um pouquinho com vocês aqui. Bom, ao longo desse semestre, vocês conheceram mais sobre a química analítica, E muitos de vocês vão trabalhar no dia a dia da rotina de serviço, de aplicação do curso de vocês com análises químicas, Tanto os cursos de agronomia, o curso de agronomia quanto o curso de ciências e tecnologia de alimentos dependem de análises químicas em diversas modalidades para aplicações, para diferentes finalidades também. E a análise química, invariavelmente, ela está contida dentro da química analítica, tá? Então, a química analítica é uma ciência metrológica e é aplicada nas diferentes áreas, O químico analítico é um profissional que conversa com profissionais de muitas áreas diferentes. E, pensando nessa análise química, que tipo de análise que eu vou fazer, para que eu vou fazer? A gente tem sempre que pensar nesse conceito aqui da tríade da química analítica, Uma análise química, ela vai depender de um problema, Algum problema analítico vai chegar até a pessoa que vai realizar a análise, e aí, a partir da definição desse problema, a gente vai pensar, que amostra que eu vou analisar? Qual o método que eu vou utilizar para determinar o analito que está associado a essa amostra? E isso aqui resolveu o problema? Então, tudo isso é cíclico, E deve ser muito bem pensado, planejado, para que a gente consiga chegar à resolução desse problema, tá? Então, a química analítica está inserida em muitas áreas, tendo em vista que ela, ela que mantém a análise química condizente com os diferentes problemas analíticos que podem existir, digamos dessa forma, tá? Bom, vamos continuar aqui? Então, beleza, Eu vou fazer uma análise química e digamos que eu venha fazer uma análise química de algum alimento, tá?
Porque esse exemplo ele é interessante para ambos os cursos, né? Eu posso fazer análise química de tecidos vegetais, de tecidos animais, do próprio alimento, né? Então, são muitas as amostras que podem chegar até mim como uma analista, e assim como vocês, como futuros profissionais das áreas, né? E para a gente fazer a análise dessas diferentes amostras, eu vou ter que escolher o método. Que método que eu vou utilizar de análise, né? Assim, uma série de questionamentos tem que ser feitos, né? Eu vou escolher o método de acordo com o que vai ser analisado. Eu vou analisar a porcentagem de gordura no alimento, eu vou analisar são os nutrientes, eu vou analisar pesticida, eu vou analisar se o alimento está contaminado com algum elemento. Então, assim, são muitos os questionamentos que têm que ser feitos para que eu possa escolher o método. Então, são muitas variáveis. Olha, o tipo de amostra, o problema analítico, a escolha do método, que tipo de instrumento que eu vou precisar, quais são os reagentes. Então, a análise química ela é muito complexa, né? Precisa que a gente entenda a importância da química analítica para a gente poder realizar uma boa análise. São muitos os elementos químicos que são essenciais ao homem, né? E também são muitos os que são tóxicos, tá? Nessa tabela aqui, né, nessa tabela periódica especial aqui, tem detalhada os elementos que são essenciais ao homem e que são conhecidos como maiores, né, como macroelementos, que estão em maior quantidade, né, em contato com os seres humanos e são, consequentemente, mais importantes, né, essenciais. Por outro lado, a gente tem elementos traços que também são essenciais, só que eles estão presentes na nossa vida em concentrações muito mais baixas. E existem ainda elementos que são também importantes, mas que a gente não sabe ainda, muitas vezes, detalhadamente qual que seria essa importância. Hoje, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma história que faz totalmente parte hoje do vocabulário, da rotina de vocês. A questão do potássio, né? A gente tem a Rússia em guerra lá com a Ucrânia e a Rússia é a fornecedora de potássio, principal fornecedora de potássio para o Brasil. Então, o que acontece, né? A gente precisa desse elemento aí nas lavouras e ele está, né, difícil de ser obtido, né? Então, como obter potássio, como analisar potássio? Então, isso tudo é muito importante e depende de análise química, né? Talvez se a gente tiver análises químicas melhores dos solos e das plantas, a gente venha descobrir que a necessidade de potássio não é tão grande assim, que o que a gente tem pode ser otimizado, ou então a gente pode descobrir novas fontes, entenderam? Então, a análise química ela é muito importante para o nosso dia a dia, tá? Então, dentro desse curso da Química Analítica Aplicada, a gente, até o momento, a gente focou a atenção total aos métodos clássicos, né? Que, no caso, os métodos gravimétricos e volumétricos. Foram muitas práticas inerentes a esses métodos. E, especialmente nessa prática, a gente vai fazer a aplicação de um método instrumental. A gente vai utilizar um instrumento baseado na espectrometria de absorção molecular na região do UV-Vis. Eu vou explicar o que vem a ser isso, né? Então, vai ser uma análise baseada em propriedades ópticas para a gente determinar um analito presente em uma solução, tá? Então, existem esses dois caminhos, né? A gente pode traçar o caminho dos métodos instrumentais clássicos, dos métodos analíticos clássicos, ou lançar mão dos instrumentais, que são mais modernos, né? Para a gente fazer uma análise química. Não é porque ele é instrumental, que ele é moderno, que ele vai ser melhor que o clássico. Muitas análises, muitos métodos clássicos ainda prevalecem sobre os instrumentais por diferentes motivos, tá? Então, não é esse o foco dessa palestra, dessa aula, né? Não é desqualificar os clássicos, muito pelo contrário, é para mostrar que a gente tem ambas as possibilidades, ok? Bom, então são muitos métodos instrumentais que estão disponíveis hoje, né? Principalmente porque a gente teve um avanço tecnológico muito grande nos últimos anos, né? Então, a parte da eletrônica,
facilitou também o desenvolvimento desses métodos instrumentais, tá? Então, a gente tem diferentes métodos baseados em diferentes propriedades, né? Então, por exemplo, a espectroscopia de absorção atômica e molecular, ela é baseada na absorção de radiação. Então, a gente vai ter uma fonte de radiação que vai ser absorvida pelo nosso analito na nossa amostra, né? Vou explicar. Então, esses diferentes métodos instrumentais são aplicados no dia a dia da rotina laboratorial. E a gente vai lançar a mão à medida que a gente precisa. A gente vai estudar, dedicar a nossa atenção para determinado método à medida que a gente venha necessitar, né, de aplicar ou aprofundar o estudo nessa área, tá? A espectroscopia é a ciência, né? E a espectrometria é a aplicação dessa ciência nos métodos instrumentais, tá? Então, digamos aqui, eu poderia trocar aqui o termo principal aqui para espectroscopia, né? A espectroscopia, ela iniciou, né, ela teve como pontapé inicial a observação de Isaac Newton, né, quando Newton pegou um prisma e deixou atravessar a luz por esse prisma, né, ele fez as primeiras observações que são consideradas o marco inicial da espectroscopia. Então, olha só, os métodos instrumentais, eles são antigos também, né, o início dele, a história dele, iniciou em 1666. E aí tem muitos marcos históricos. Eu coloquei um marco final aqui como sendo a proposta do primeiro equipamento de absorção atômica, porque tem tudo a ver com a aplicação necessária de vocês, dos cursos de agronomia e alimentos no laboratório, né? Mas olha só, 1955, muita coisa foi inventada posteriormente, tá? Então, são muitos marcos históricos importantes e todos eles, com certeza, colaboraram para o avanço tecnológico que a gente tem hoje dentro do laboratório, né? E pensando assim, será que eu tenho que decorar esses nomes? Lógico que não, né, gente? Eu gosto muito dessa parte histórica para ver como que as pessoas trabalhavam nessa época que não tinha computador, não tinha nem calculadora científica, então eu gosto muito de pensar nisso, né, para valorizar hoje o que a gente tem no laboratório e para continuar dando essa sequência de descobertas, né? Então a gente falou de métodos clássicos, o professor Frederico, o professor Sidney, eles executaram muitas titulações e vocês viram lá que eles utilizavam bureta e para determinar o ponto final eles utilizavam o olho como detector, né? Aqui a gente vai ter um instrumento falando para a gente o resultado, né? Só que os instrumentos, eles não são mágicos, né? Os instrumentos que a gente tem no laboratório, eles não são mágicos, eles são baseados em propriedades físicas e ou químicas, né? Então, o que acontece? Os instrumentos, na verdade, eles são comparadores, tá? Então, a gente tem o nosso sistema em estudo, né? O sistema, por exemplo, a nossa amostra está relacionada com esse sistema em estudo. A gente vai oferecer a esse sistema em estudo um estímulo e a resposta a esse estímulo, né, que vai ser o nosso resultado. Então, mas como que isso vai funcionar, né? Baseada em que a gente vai ter essa resposta? Baseada em padrões. Então, a gente já viu esse termo também na química aqui, analítica aplicada, né? O termo padrão, dentro do laboratório, ele tem um valor muito grande, né? As soluções padrão são soluções que a gente pode confiar na concentração, né? Elas têm concentração exatamente conhecidas, composição é exatamente conhecida, né? Então, a gente vai trabalhar com esses padrões, a gente vai oferecer ao padrão um estímulo e a gente vai ter a resposta do padrão. E a partir disso, a gente pode comparar a nossa amostra, que a gente tem dúvida, com o resultado que a gente obteve no padrão. Tá? Então, os instrumentos, eles funcionam dessa forma, né? Os instrumentos, eles são comparadores, né? A gente compara o resultado que a gente obteve com o padrão, depois para a gente determinar o que tem na nossa amostra, né? Que a gente tem dúvida. Né? Então, é dessa forma que um instrumento funciona no laboratório. Eles não são mágicos, né? São comparadores. E para ele funcionar, ele precisa do analista, né? O analista também não é mágico. O analista é uma pessoa, um profissional que ele tem o preparo para executar aquela análise, né? Ele conhece o princípio da técnica, ele sabe o que está sendo medido ali, né? Então, ele sabe, além de apertar o botão do equipamento, ele sabe interpretar o resultado, tá? Então, eu falo sempre isso para os meus alunos, né? Todo mundo aqui tem certeza que quer ter um bom emprego.
quem quiser trabalhar no laboratório, né, como analista, com certeza vai querer trabalhar num super laboratório e ganhar muito dinheiro, né? Para isso, a gente tem que realmente conhecer os princípios das técnicas, saber o que está sendo comparado com o que e saber interpretar esses resultados, tá? Não simplesmente apertar botão. Então, essa prática de hoje, ela tem a ver com isso, né? A gente conhecer o instrumento, saber que informação que ele vai fornecer para a gente, saber interpretar essa informação, tá? Eu vou parar o vídeo aqui, porque senão ele fica muito grande. Aí eu vou continuar, a partir dessa transparência, discutindo um pouco mais sobre os métodos instrumentais, tá? A gente se vê daqui a pouquinho.